Missionário Israel Santos, que estará trazendo a palavra de Deus para o meu, para o seu, para o nosso coração. Receba com alegria uma forte salva de palmas. Paz do Senhor, irmãos. Eu quero falar da minha alegria de poder, nesta manhã, compartilhar com os irmãos uma porção da palavra do Senhor. Os irmãos, dá para perceber, a tensão é muito grande, mas nós cremos na cooperação do Espírito Santo. Eu quero, antes de fazer a leitura, eu não posso deixar de louvar a Deus por esta oportunidade de poder estar aqui neste altar, estar aqui na nossa igreja mãe e num evento numa magnitude como essa, convenção nacional. Louvo a Deus pela vida do nosso apóstolo, que tem reconhecido a unção de Deus na nossa vida e tem nos dado essa oportunidade. Obrigado, meu pastor, que o Senhor continue usando o Senhor poderosamente. Eu sou o pastor Israel Santos, esposo da pastora Rose, pai de um casal de filhos abençoados, o Mateus e a Stephanie. Estão lá em Vitória agora nos assistindo, a família que nasceu na presença de Deus, filhos que servem ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero também nessa oportunidade falar da nossa dupla honra. Primeiro, por estar aqui, e segundo, por poder lançar o nosso primeiro livro, Segredos da Pesca Maravilhosa. Uma mensagem que o Senhor nos revelou, e por incentivo de Deus e de alguns amigos nós escrevemos, e depois vai estar ali atrás. Você será impactado como eu fui com a mensagem deste livro. Eu quero fazer uso da palavra, e eu percebi que a linha que o Senhor está levando cada preletor nesta convenção é valorizar Deus acima de qualquer coisa. Deus em primeiro lugar. E a mensagem que eu quero trazer nesta manhã está no livro de Jó, capítulo de número 1. É um texto conhecido de todos nós. E que com certeza o Senhor irá nos abençoar pela sua palavra. Está pregando aqui, irmãos, diante de muitos homens que fizeram a história dessa igreja. É muito desafiador. Mas eu creio que o Espírito Santo tem uma palavra ao nosso coração. Amém? Quem pode dar um amém aí, irmãos? Enquanto isso eu vou... O pastor, ele veio e trouxe uma palavra forte, abençoada. Falei para ele, meu irmão, eu queria ser o primeiro. Eu vim depois, só Deus para ter misericórdia. Jó capítulo 1, aleluias, versículo 1. Quem achou, diga amém. Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi,
500 jumentas. Era também muita gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. Ia seus filhos em casa de seus irmãos, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu e disse ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura serve Jó a Deus debalde ou em vão? Porventura tu não cercastes de proteção a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das tuas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verá que se não blasfema contra ti na tua face. Versículo 12. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio uma mensagem a Jó e lhe disse: os bois lavravam e os jumentos passeavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Também aos moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio um outro e disse: ordenaste os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e o tomaram, e aos moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa. Repita essa frase comigo: os 4 cantos da casa. Mais uma vez, os 4 cantos da casa. Que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, apou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Aleluia. Quem pode abrir a boca e glorificar a esse Deus, faça. Aleluias. Assenta no seu lugar, por favor, queridos. Maravilha. Mesmo assentado, curve a sua cabeça. Senhor Jesus, lida foi a sua palavra. Abençoe-nos por ela uma vez mais. Fala ao nosso coração. Que na medida que o Senhor nos usar aqui nesse altar, Pai, alcança o coração de cada um de nós. E fala de forma que nós possamos entender a sua palavra. A honra e a glória nós te daremos sempre, sempre, sempre. No nome santo de Jesus. Em nome de Jesus. Dobre a sua atenção, meus irmãos, a essa pequena palavra nesta manhã. Nós percebemos desde ontem, e também hoje, quando o missionário Hélio trouxe uma palavra acerca de trocar o Senhor por prazeres. E na medida que ele ia falando, o Senhor ia trazendo descanso ao meu coração, porque a palavra que o Senhor nos dera é justamente dentro também dessa linha, falando sobre a vida de Jó, falando sobre um homem que foi provado. Ontem o apóstolo falou que algumas mensagens estão faltando nos nossos altares, e uma delas é que o crente é provado. Hoje não se fala mais de prova. Hoje se prega que Deus vai dar, que Deus vai honrar, que Deus vai fazer. E tudo isso é verdadeiro e é necessário. Mas o nosso apóstolo ele tem nos ensinado que Paulo ele pregava toda a verdade, toda a palavra. Aleluias. A palavra de Deus ela precisa ser pregada em sua totalidade. E uma das coisas que dificilmente prega-se é que Deus, para nos provar, tira coisas, nos coloca em uma moenda, nos permite passar por experiências. O próprio Deus diz que o Senhor levou o povo de Israel ao deserto para provar o que estava em seus corações. E parece que a história de Jó é uma história um tanto que história, né? Porque alguns escritores, eles acham que essa é uma história fictícia. Ela não aconteceu. Só que quando nós encontramos em Ezequiel Deus dizendo que se numa cidade tivesse Jó, tivesse Noé e tivesse Daniel, a gente percebe que não foi um personagem. Foi um homem que viveu em um tempo. E a Bíblia diz que num desses dias, o Senhor recebe em sua presença os teus filhos. Não quero entrar aqui no mérito se eram pessoas ou se eram anjos. Mas a Bíblia diz que entre eles está Satanás. E sem que Satanás fale alguma coisa, o próprio Deus, ele toma a iniciativa e faz uma pergunta. E a pergunta está no versículo 7, versículo 8. E nessa pergunta, ou no bojo da pergunta, Deus lhe pergunta: visto meu servo Jó, homem reto, temente, que desvia-se do mal. O interessante é que a mesma expressão que está no versículo 8 é a expressão do versículo 1. No versículo 1, o escritor, que possivelmente foi Moisés, ele pega e começa a escrever que houve em Ur dos Caldeus um homem cujo nome era Jó, e ele traça alguns adjetivos. Exatamente as mesmas expressões que está no capítulo, versículo 1, está no versículo 8. Só que quem fala no versículo 1 não é a mesma pessoa que fala no versículo 8. Quem fala no versículo 1 é o escritor. Quem fala no versículo 8 é o próprio Deus.
Mas nós percebemos que não há divergência, não há diferença na expressão. O que a gente percebe logo de imediato aqui? Que o mesmo que Moisés era, que Jó, ele era para com os homens, ele também o era para com Deus. Da mesma maneira que os céus enxergavam Jó, os homens também o enxergavam. E essa aqui é uma expressão interessante, porque muitas das vezes nós somos reconhecidos na terra, mas não temos o reconhecimento dos céus. Muitas das vezes nós somos honrados entre os homens, e o Senhor não nos dá honra porque não nos reconhecem. Mas interessante que a mesma coisa que Jó era perante Deus, ele era perante os homens. Transparência. Quem conhecia Jó o conhecia de verdade. Uma vida santa com Deus. E a Bíblia diz então que nesse momento em que Deus está conversando com Satanás, um teste é decidido ser feito. O diabo fala para Deus que Jó só o serve porque tudo que ele tem foi Deus quem deu. Que o Senhor o tem cercado de bens, que o Senhor tem o honrado na terra. E olha o que o diabo deixa no ar. Será que se ele perdesse tudo, ele continuaria o mesmo reto, o mesmo temente, o mesmo homem fiel? E nesse momento, irmãos, cria-se um duelo dos deuses. Deus e o diabo disputando ou testando uma pessoa. Deus disse: é assim que você pensa? É dessa forma que você vê? Então pode descer lá e tocar nele. O diabo desce com ânsia. Ele quer destruir o servo de Deus. Ele quer destruir aquele homem que tem crescido na terra. E quando ele chega, a Bíblia diz que ele começa a tocar em algumas coisas. A Bíblia começa a sua narrativa dizendo que Jó era o homem ou maior do Oriente. O que significa isso? Nós sabemos que os homens mais ricos da terra estão na região do Oriente. Na região do Oriente, você tem o prazer de deitar numa cama de ouro, lavar o rosto numa pia de ouro, se possível usar um sanitário de ouro. Essas coisas só tem no Oriente, só tem lá. E a Bíblia diz que Jó era o maior do Oriente. Então Jó não era um grande entre os pequenos. Jó era grande entre os grandes. Agora deixa eu trazer uma pequena informação para os irmãos do que verdadeiramente Jó tinha. Porque muitas das vezes nós lemos esse texto e nós falamos que Jó foi provado, que Jó perdeu algumas coisas, mas a gente não tem noção. A nossa mente talvez não conseguiu captar ou entender o que verdadeiramente esse homem tinha. A Bíblia diz que Jó tinha 7.000 ovelhas. As ovelhas na época, ela produziam lãs, que faziam tecidos. Então, a maior empresa de fornecimento de matéria-prima para tecidos era de Jó. A maior empresa que fornecia a maior quantidade de matéria-prima para tecidos era do nosso irmão Jó. A Bíblia também diz que Jó tinha 3.000 camelos. Camelos na época e ainda hoje na região do Oriente é usado para quê?
para transporte de pessoas e para transporte de carga. Se fosse no nosso tempo, nos nossos dias, a maior empresa de transporte de pessoas e de carga era de Jó. A empresa com as maiores quantidades de carretas, truques, a maior empresa de turismo era de Jó. A maior empresa de transporte de pessoas e cargas, se fosse hoje, era do nosso irmão Jó. A Bíblia diz que Jó tinha 500 juntas de boi. A junta de boi na época servia para tombar terra, para preparar a terra. Então, trazendo para os nossos dias, a maior empresa de maquinário para arar terra, para tombar terra, para o plantio, era a empresa de Jó. Trator de esteira, máquina de esteira, reta escavadeira, era só procurar com ele que ele tinha matéria, ele tinha preço. Aleluia! Esse era o nosso irmão Jó. A Bíblia também diz que Jó tinha 500 jumentas. Jumentas na época servia para produzir leites. Então, a maior empresa de laticínio, meu Deus, é muita coisa. Fornecimento de produto derivado do leite era a empresa de Jó. E eu fui fazendo uma pesquisa. O queijo de jumenta é o queijo mais caro que existe. Passa dos 3.000 reais um queijo de 1 quilo. Jó tinha 4 poderosas empresas e era crente, aleluia. E era servo de Deus, dizimista da casa do Senhor e adorador do grande Deus de Israel. Quem pode levantar as mãos e adorar ao Senhor aqui? Esse é o Deus que prospera o teu povo. Se eu posso dar um tema para essa mensagem, eu diria: a quinta coluna. A nossa vida é estabelecida em pilares, em colunas. As estruturas, às vezes, são mais importantes do que a edificação em si. E eu quero extrair daqui 5 colunas que era presente na vida de Jó e que é presente na minha e na sua vida. Todos nós aqui temos essas 5 colunas presentes na nossa vida. Todos nós. Todos nós. Todos nós. E a primeira coluna que o diabo tocou na vida de Jó foi a coluna financeira. Pensa num homem que levanta de manhã, a conta está no vermelho, pode pegar o jatinho e ir lá para Nova York, almoçar lá, e de tarde já está de volta. Pode comprar o carro que quer, pode fazer a transação que quer. A vida do homem está uma bênção. Isso é de manhã. Porque quando a tarde está caindo, a conta dele está sem absolutamente nenhum centavo. Ele saiu do maior homem do Oriente para a empresa quebrada, sem nenhum centavo, nem um trocadinho nas mãos. E o diabo então pensa: ninguém consegue viver sem dinheiro, ninguém consegue viver sem uma economia forte. Então, primeira coluna que eu vou tocar é a coluna financeira. E se essa coluna quebrar, ele vai blasfemar no nome do Senhor. É só tocar nessa coluna que ele blasfema. Aleluia. Mas há uma prova que nesse texto a coluna financeira de Jó quebrou, esfacelou. Jó acorda pela manhã com a conta recheada com milhões e milhões de dólares, de reais, de euros, se fosse. Mas ele chega no final da tarde sem nenhum centavo.
quebrado. E o diabo pensa, agora ele vai blasfemar. Porque o acordo era blasfêmia. O acordo era negar o nome do Senhor. Nesse momento, parece que eu vejo, de um lado uma plateia de anjos, do outro lado uma plateia de demônios. E os anjos, os demônios assim, vai negar, vai renunciar, vai abrir mão. E os anjos do outro lado torcendo, não, João, fica firme. Os céus estão acreditando em você. Deus apostou todas as fichas na sua vida. Aleluia, aleluia. Nesse momento, quando o diabo acha que ele vai renunciar, ele vai blasfemar, ele toma uma atitude, irmãos, que o inferno se abala. Ele rapa a cabeça, ele tira a veste, ele vai para o pó, ele levanta as mãos e diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, nu eu vi a este mundo e nu eu voltarei. Bendito seja. Quem pode, 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 quem abre essa boquinha santa aí e dê glórias ao nome do Senhor. Imagine a cena, parece que eu vejo. Jó se levanta, se endireita e diz assim: vamos continuar. A luta continua. Aleluia. O diabo não entendi. Arranquei tudo dele. Tomei as máquinas, tomei os tratores de esteira, tomei tudo. As carretas, fiz com que batesse. Pegou fogo do nada, os empresários. Irmãos, a Bíblia diz que ele era detentor da maior frota, a maior quantidade de pessoas. Não era só de empresa, era de funcionário também. E até os funcionários morreram. Jó se levanta, fica de pé, sacode a poeira e diz assim: vamos continuar adorando a Deus, continuar servindo ao Senhor. A Bíblia diz que não bastasse esta primeira notícia, estando ainda esse homem com as palavras nos seus lábios, chega um outro e diz assim: Jó, que foi, meu filho? Agora o diabo vai tocar na segunda coluna, a coluna familiar. Os teus filhos, Jó, como de costume, estavam na casa do seu irmão primogênito. Eu imagino, irmão, que era uma família tão unida, mas tão unida, que todo aniversário de um dos irmãos iam todos para lá festejar. É o que dá a entender o texto. Hoje é o aniversário do filho mais velho, então vamos todo mundo para lá. As moças, como moravam em casa, elas iam também para a festa. E muito banquete, muita alegria, muita celebração. De repente o moço chega e diz assim: ô Jó, os seus filhos estavam na casa do seu irmão primogênito celebrando. Deu um vento forte, bateu na casa e a casa não resistiu. O que aconteceu com a casa? A casa caiu. Jó agora assenta que essa vai ser forte. Os seus filhos, Jó. Que tem meus filhos? Os filhos. Eles estão bem, né? Pois é aí que mora o problema, Jó. Não sobrou um. Como é que é? Morreu o mais velho. Morreu o depois do mais velho, o segundo, o terceiro, o quarto. As meninas também morreram. Todo mundo morreu. Só eu fiquei para trazer a notícia. Você imaginou a cena, irmãos? 10 caixões na sala. Eu estou remetendo à sala porque
Eu sou da roça. Costumo dizer que eu só não sou roceiro, mas sou da roça. Só Deus sabe o que Deus tem feito na minha vida para eu estar aqui hoje, nessa manhã. É coisa de Deus, é coisa de Deus. Coisa de Deus. Mas lá na roça, ainda velava os corpos na sala da casa. Você imagina 10 caixões na sala. Um do lado do outro. E o coveiro já está lá no cemitério cavando a cova de cada um dos filhos. Vai enterrar tudo. Irmãos, nessa manhã o Senhor está trazendo um fortalecimento em nós como igreja. Tem gente que é muito volúvel. Tem gente que diz que vai desviar porque a bicicleta dele furou o pneu. Tem gente que diz que não vai mais servir a Deus porque esperou uma promessa há 20 anos, ou 10 anos, ou 5 anos, e ela não aconteceu ainda. E a Bíblia nos fala nesta manhã que é possível ter algumas perdas na vida, aleluia, e continuar temendo a Deus, continuar adorando a Deus, continuar servindo ao Senhor, porque Deus é muito mais do que coisa, Deus é essência, Deus é poder. Ah, meu Deus, a presença dele está nesta casa aqui nesta manhã. Eu estou sentindo a glória dele aqui. Será uma manhã de edificação. Será uma manhã que você vai sair daqui mais forte em Deus, e que nem um vento, e que nem uma tempestade vai abalar a sua fé, porque o Deus que te salvou, Ele é mais precioso do que qualquer outra coisa. Ele é o nosso bem maior. Dez filhos. O diabo está no canto dizendo: agora ele blasfema. Essa ele não aguenta. Essa ele entrega os pontos. Dessa ele não sai. Imagina, na hora do enterro, um caixão do lado do outro. Desce o primeiro, desce o segundo, desce o terceiro. Irmãos, eu sou gente igual a você. É difícil de resistir um trem desse. Desce o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. Enterra os 10 filhos. E o diabo está ali torcendo. Pensa numa torcida. Lembra da plateia? Os demônios estão dizendo: agora ele cede, agora ele... Dessa ele não aguenta não. Mexer com família, irmãos, essa não aguenta não. Porque você quer ver um homem ficar bravo, mexe com a casa dele. Você pode até mexer com ele, mas não mexe com a casa dele não. É, irmãos, eu sou crente igual você. Eu não sei o que eu faço se mexer com os meus filhos e com a minha esposa, porque família abaixo de Deus é coisa sagrada. A gente luta por ela, a gente batalha por ela. Aleluia. Abaixo de Deus a melhor coisa é a instituição chamada família. Aleluia. Eu não sei o que seria, mas graças a Deus por Cristo Jesus que nos dá vitória. Oh glória, oh glória, oh glória. Você tem um Deus que te sustenta. Você tem um Deus que te mantém de pé, independente das situações. Pergunta para o seu vizinho aí, irmão. Enterrar 10 filhos e continuar crente. Tem gente aqui que perdeu a fé. Aqui não, mas tem gente por aí que já perdeu a fé porque um filho, Deus permitiu que morresse. Tira toda a estrutura da pessoa. Nossa estrutura está no Senhor.
sua segurança está no Senhor. Nada te sustém senão as mãos do Deus Todo-Poderoso. Você está firmado na rocha que é Cristo. Ele disse: desce os rios, sopra os ventos. Aleluia. As tempestades batem, mas a casa, bate no peito e diga: a casa, bate mais forte, diga: a casa. Diga: esta casa sou eu. Diga assim: Deus, nada e nem ninguém me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Os 10 filhos foram enterrados. Quantos filhos? Quantos filhos, irmãos? Faz com a mãozinha assim, 10. A segunda coluna quebrou. O homem está quebrado, está sem nenhum centavo e agora sem família. Imagina voltando para casa. Visita o quarto de um, visita o quarto do outro. Aqui morava, esse quarto era o quarto da fulana de tal. Esse era do cicrano. Todo dia, na madrugada, eu levantava, ia porta por porta olhar se estava todo mundo bem. Todo dia eu não dormia enquanto o último dos meus filhos não chegava. E agora eu rodo por essa imensidão de casa. E é um deserto que só. Diga comigo, mas o homem continua crente. O diabo viu que quebrou a segunda coluna e ele não se entregou. Aí vem a terceira coluna. A Bíblia diz que de repente começa a sair no seu corpo uns tumores. Esses tumores vão crescendo, vão amadurecendo, vão estourando, e pus começa a correr do seu corpo. Não, deixa eu ir além. Bicho corria do seu corpo. Unha, nem tinha mais. E se tivesse, não se via mais para coçar. É caco de telha. O diabo então pensa que é um homem sem dinheiro, sem família e sem saúde. Agora quebra tudo. A Bíblia diz que Jó vai para cinzas. O corpo de Jó fedia. Bichos pulgavam sobre o seu corpo. É até difícil de imaginar, irmãos. E os céus assistindo. Irmãos, quando a esposa de Jó olha para ele e vê-lo nessa situação, diz: não pode. Isso não é gente mais, isso é um caco. É só a morte. Ô Jó, pelo amor de Deus, acaba com essa agonia. Se o problema é amaldiçoar, amaldiçoa e morre. Se o problema é esse, morre, meu filho. Porque você de pé, está um morto em pé. Você não pode mais ser meu marido, você não pode mais estar na minha caminha gostosa. A gente não pode mais ser marido e mulher. Olha você. Mas eu amo a palavra que Deus falou para Samuel. O Senhor não vê como vê o homem.
Você pode ser um lixo para as pessoas, mas entenda uma coisa, pelo amor de Deus, dessa manhã: não se importe em agradar pessoas, se importe em agradar aos céus. Não se importe em agradar ninguém, agrade aos céus. Quem pode levantar as mãos aqui e liberar uma adoração para Ele? Agrade os céus. Muitas das vezes a gente quer ficar bem na fita, né, irmãos? Muitas das vezes a gente quer ficar bem na fita, não para o irmãozinho não ficar de bicudo, não para a irmãzinha não ficar chata. O problema dela é que fique, aleluia. Você é crente e o seu negócio é com Deus. Vai ficar chato que fique, come mais pouco, como diz Ana Rocha. O seu compromisso é com os céus, o seu compromisso é com os céus, o teu compromisso é com os céus. Para a esposa, ele é lixo. Para Deus, é o homem mais fiel da terra. Aleluia! Para a esposa, não serve mais como marido. Para Deus, tem vida no altar. Está ferido, mas tem vida no altar. Está doente, mas tem vida no altar. Tem santidade. Qual é a sua preocupação? A gente tem medo de entristecer pessoas. Jó está lá, na cinza. Não pode mais dormir em casa, pode mais deitar na cama. Irmãos, para a sociedade é um lixo. Para a sociedade é um resto. Para a sociedade não tem mais valor. Olha você, Jó, olha você, olha você. Você não tem dinheiro, você não tem família, você presta para quê? Serve para o que mais? O dinheiro que você tinha você não tem mais, está pobretão. Mas como é que você está aí? E aquele carrão? Cadê o carrão? Cadê o carrão? Não pode mais pagar churrasco pra gente. Você serve para quê? Escute. Tenha uma preocupação na sua vida. Pergunte para mim qual. Pergunte para mim qual. Agradar os céus. Eu posso imaginar que os anjos lá estão dizendo assim: ô Jó, aguenta mais um pouquinho, Jó, aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouco. Vai passar. Nesse momento, o diabo está pensando que Jó vai blasfemar. Jó libera mais uma palavra. Lá no lixo, lá na cinza, lá no pó, sem poder fazer mais nada para ninguém, ele olha para a imensidão dos céus, como se estivesse procurando Deus em algum lugar. É claro que se fosse de dia ele só iria ver nuvem, fosse de noite talvez viria algumas estrelas, mas ele olha e diz: por aí em algum lugar, eu sei que o meu Redentor vive. Oh, meu Deus dos céus, aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Levante uma das mãos, libere esse grito: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Aleluia. Coloca a mão no ombro de quem está do seu lado e diga para ele: espere mais um pouco, o socorro vem. Diga para ele: espere mais um pouco, o socorro virá.
O socorro virá. Só quem acredita no socorro de Deus aqui, Deus não abandona os seus. Deus não abandona os seus. Segure mais um pouco. O socorro virá. Irmão, pensa na fúria do cão. O cão está do lado, está dizendo: eu não entendo um negócio desse. O homem não tem dinheiro, o homem não tem mais família, o homem não tem mais saúde, e ele continua sendo fiel a esse Deus. Pois é o mistério da regeneração, é o mistério do novo nascimento, é o mistério de alguém que foi alcançado pela graça. Não está aqui, está na alma, não está no entendimento. É muito mais do que intelecto. É muito mais do que intelecto. É algo que está na alma. Aleluia! Aleluia! Ele está aqui, eu estou sentindo ele aqui. É uma manhã de restauração. Diga comigo assim: o pilar da saúde quebrou. 3 pilares quebraram. 3 já foi embora. Vamos para o 4º pilar. Estou vendo o cronômetro aqui, então deixa eu... vou deixar você adorar. Quer adorar? Adore a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou deixar você adorar, irmão. Não seja tímido, não. Deixa a glória de Deus invadir este lugar. Aleluia. Você é adorador do Rei. Você veio aqui para ser edificado. Ei. O diabo quase não tem mais cabelo na cabeça, porque ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Já perdeu quase todo. Aí vem os amigos. O Satanás pensa o seguinte: tirei dinheiro, tirei família, tirei saúde, vou tirar os amigos também. Aí acabou. O que é um homem? O que é um homem sem dinheiro, sem família, sem saúde e sem amigos? Tem que morrer. A mente de muita gente tem que morrer. Serve para quê? Presta para quê? Vai morrer. Eu posso, irmãos, eu posso imaginar que os demônios, cada um já está com um tamborim na mão, entendeu? Um pandeiro. Essa última coluna aqui que a gente toca, que a gente vai tocar, ele vai se render, e aí a gente vai para a galera. Zé Pilinta, Maria Mulambo, já fica aí tudo de prontidão aqui, porque a gente vai dançar hoje, vai ter festa aqui, lá, né? Lá no Infernão, lá, entendeu? Vamos celebrar aqui, porque aqui na igreja a gente faz culto de ação e graça. Lá no inferno é de ação e desgraça.
Já está preparado para... Aí chegam os 3 amigos de Jó. A Bíblia diz, perdão, assenta próximo dele. Ficam 7 dias em silêncio. Talvez você não entendeu aqui muita coisa, mas eu vou te explicar. 7 dias é o tempo de um velório de um judeu. Sabe o que eles estão dizendo? Dessa não passa. Dessa, já vamos fazer o velório ainda em vida. E a Bíblia diz que durante 7 dias eles assentam do lado de Jó e nenhum deles ele faz Bildade Zofar, fala alguma palavra. Isso já é luto. Eu posso imaginar que a cova também já estava aberta. Porque tem gente que fica assim torcendo para a morte do outro, né? Não, dessa não sai mais não. Não, esse caminho que entrou, mas eu louvo a Deus, porque Deus é um Deus de restauração. Só não levanta se não quiser. Aleluia. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes. Meu Deus, talvez alguém entrou nesta noite arrastado, nesta manhã, perdão, arrastado, caído, e já ouviu algumas palavras dizendo: você não levanta nunca mais, o seu ministério jamais será o mesmo, você, vida com Deus como você tinha, nunca mais. Eu rebato esta palavra do inferno e libero uma outra palavra sobre a sua vida. A glória da última casa pode ser maior do que a primeira. É tempo de se levantar, porque há muita coisa para fazer ainda. Fala para quem está do seu lado: Deus é Deus de segunda chance. Fala para ele: Deus é Deus de segunda oportunidade. Deixa eu caminhar para a minha conclusão. Jesus. Você conhece a história. Os amigos de Jó simplesmente não corresponderam à expectativa. Falaram mal dele. E resumindo, a 4ª coluna quebrou. Quebrou não? Quebrou não? Diga comigo assim, bota a mãozinha assim, diga assim comigo: a coluna financeira, fala comigo assim, quebrou. Diga comigo assim: a coluna da família, fala você. A coluna da saúde, coluna dos amigos. Ai, pastor, mas o senhor falou a 5ª coluna. Era essa que o diabo queria tocar. Não, deixa eu te explicar. Quando começa esse enredo todo, é para a 5ª coluna ser quebrada. O que o diabo quer? Que Jó rompe com a comunhão com Deus. É só isso que ele quer. Irmãos, agora olha que loucura. O diabo não queria tirar nenhuma fazenda de Jó. Não. Matar camelo? Não, esse não era o plano. Não. Matar boi? Não, esse não era o caso. E os filhos? Ai, pastor, o senhor está despregando o que o senhor pregou? Não. Sabe por que o diabo tocou no que tocou? Para derrubar a 5ª coluna. Porque deixa eu te falar, o que tem valor para o diabo é a 5ª coluna. O diabo só queria que Jó blasfemasse do nome do Senhor.
Irmãos, se Jó blasfemasse no nome do Senhor, não tinha um filho morto, não tinha uma fazenda perdida, ia continuar tudo como estava. Você não entendeu, eu vou te explicar. Às vezes o diabo toca em alguma coisa, o alvo dele não é aquilo que ele tocou, é você. Às vezes ele toca na família, não é por causa de você, é por causa do ministério que Deus te deu. Às vezes ele toca na sua vida financeira, não é para te ver pobre, é para te ver desviado, é para te ver abandonar o ministério. É essa a proposta. O que o diabo quer não são as fazendas de Jó, não são os filhos e não os amigos. O diabo quer que Jó rompe com a comunhão com Deus. Aí eu vou provar que essa coluna ficou de pé. Encerra agora. Deus chega para os amigos de Jó e disse assim: Elifaz, Bildad de Zofar? Sim. Fiquei triste com o negócio que vocês falaram de Jó. E eu estou chateado com vocês. E vocês precisam fazer um sacrifício urgente. Mas tem uma coisa. Não é para vocês fazerem não. Eu só aceito se Jó fizer. Ah, Jeová, só está de brincadeira. Aquele lixo humano lá, esse que é o problema. Vocês veem o que está no exterior. Vocês estão vendo para a pele dele, vocês estão olhando para o bolso dele, estão olhando para a casa dele, mas eu estou olhando para a essência dele, eu estou olhando para a alma dele. E deixa eu te falar, Elifaz, Bildad, Zofar, Jó perdeu tudo, mas não perdeu a graça, não perdeu a fé, aleluia, não perdeu a comunhão com Deus, aleluia. Perca emprego, irmãos, perca saúde, mas não perca a vida de adoração, de intimidade. Oh, meu Deus do céu! Fica de pé no seu lugar, porque já estourou e eu tenho que encerrar isso aqui. Aleluia! 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 Oh glória! Oh glória! Como é que é, Jeová? Só aceita o sacrifício de Jó em detalhe, irmãos. Isso aqui é o bom, o cara passa pela prova e quando sai da prova, ele é promovido. Jó, a partir de hoje, estou te promovendo a sacerdote. E vou te falar, hein? Fora de uma era sacerdotal, você vai ser o primeiro que não vem de linhagem sacerdotal. Porque eu levanto quando eu quero, na hora que eu quero e quem eu quero. É só ficar firme na minha presença, é só continuar com a vida no meu altar e só continuar servindo a mim, diz o Senhor, acima de qualquer coisa. Quando Jó, irmãos, passa por esses testes e vence, a Bíblia diz que enquanto ele está oferecendo sacrifício pelos amigos, a pele dele é restaurada. Diga comigo assim: novo momento. Diga comigo assim: novo tempo. Hoje nós ouvimos uma palavra ali de manhã, de um novo tempo de Deus para a nossa vida. Aleluia, aleluia. É um tempo de buscar sim, na oportunidade, as coisas materiais, mas não se prender a elas. Vida com Deus acima de qualquer coisa. Feche os teus olhos. Aleluia. Aleluia. Vai abrindo a sua boca e vai. Aleluia. Você é crente, irmão, você é salvo. Você sabe o que deve fazer, você conhece o caminho. Aleluia, vida com Deus acima de qualquer coisa. É o ano da santificação. Paulo disse: nada me separará do amor de Deus.